Irmãos, boa tarde, espero que você esteja bem em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso segundo dia do nosso estudo, Mateus capítulo de número 2 hoje, formados pelo Evangelho. Amém? Vamos falar um pouquinho da hermenêutica bíblica aplicada. Como interpretar corretamente o texto para os dias de hoje. Vamos dar uma resumida bem simples, teologicamente, para o nosso bom entendimento. Capítulo 2 de Mateus, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, nos dias de Herodes. Para nós interpretarmos, irmãos, o capítulo 2, nós precisamos entender o quê? O contexto. Mateus escreveu para quem? Para os judeus, que queria que Jesus provasse que ele era o Messias prometido. Nós falamos no vídeo anterior sobre isso. Por isso ele liga o nascimento de Jesus a profecias antigas, eventos históricos e reais, princípios hermenêuticos explicados de forma bem simples para nós entendermos e uma linguagem simples também para um bom entendimento. Vamos agora falar um pouquinho, meus irmãos, do texto no contexto. Podemos ler Mateus capítulo 2, né? Mas nós não podemos ler ele de forma isolada. Ele continua o que começou no capítulo 1, Jesus o Rei Prometido. Agora nós vamos ver o que? Profecias e cumprimentos. Mateus usa profecias para mostrar o que, meus irmãos? Que Deus está no controle da história. Deus não está reagindo aos fatos. Deus sempre esteve no controle da história e Ele sempre estará. Não só na história bíblica, mas nos dias de hoje. Na minha, na sua vida. Assim como Ele foi com os profetas do passado, ele é na nossa vida também. Sentido original. O texto fala primeiro ao povo daquela época, irmãos. Mas carrega o quê? Princípios bíblicos para nossas vidas, para os dias de hoje. Quando Deus está agindo, nem sempre, irmãos, o ambiente será favorável. Nem sempre vão ser coisas boas, nem sempre vai ser um ambiente bom para nós vivermos, mas o propósito, irmão, continua firme. O que Deus tem para você continua firme. Mas não desista, mesmo que o ambiente não seja favorável. Amém? Teologia, irmão, bíblica e sistemática. Vamos falar um pouquinho da teologia bíblica, o plano de Deus revelado na história. Mateus capítulo 2, versículo 16 diz assim: É tu, Belém, de ti sairá o guia. Vou ler de novo. Mateus 2,6 diz assim: E tu, Belém, de ti sairá o guia. A Bíblia não é um livro solto de histórias em uma narrativa única, irmãos. A Bíblia não é isso, irmãos. Mateus mostra que Jesus é cumprimento de promessas feitas do Antigo Testamento, irmãos. Isso é o que? É cumprimento daquilo que Deus já tinha falado. Marik, no hebraico, significa ungido, escolhido por Deus. Jesus era ungido, Jesus foi escolhido para o Senhor, para o plano da salvação. Jesus não surgiu por acaso, ele veio no tempo certo, no tempo que Deus determinou para enviá-lo para salvar a humanidade do pecado. Teologia histórica, irmãos. Jesus dentro da história real. Mateus, do capítulo 2, versículo 1 ao 3, nós vamos aprender o seguinte, irmãos, sobre esse texto. Que Jesus, irmãos, apesar de Herodes tentar persegui-lo, tentar acabar com ele, nós vemos que Herodes era um homem que existiu de verdade. Não é um conto de fada, uma ficção. Era um rei violento, inseguro e paranoico. Mateus mostra que o evangelho não é um mito, irmãos, mas é uma história real. É uma história que aconteceu de fato. Deus age em meio a governos em crises injustos, irmãos, onde há injustiça. E Deus agiu naquele momento com aquele rei perverso que era o rei Herodes daquela época. Terceiro, irmãos, teologia sistemática. Doutrinas presentes no texto. Doutrina da providência. É a primeira doutrina que nós vemos a respeito disso, da teologia sistemática. Mateus capítulo 2, versículo 13. E o anjo do Senhor apareceu em um sonho, ou em sonho. Deus dirigiu os acontecimentos, irmãos, ali, sem tirar a responsabilidade humana. Os acontecimentos foi dirigido por Deus, mas a responsabilidade humana Deus não tirou. José teve que obedecer, irmãos.
caminhar e proteger. Era o papel de José, obedecer, caminhar e proteger. Doutrina, irmãos, ó. Providência divina não anula a obediência humana. A providência divina vai vir sobre as nossas vidas, mas nós devemos o quê? Obedecer. É o nosso papel. Deus faz a parte dele e é óbvio, nós fazemos a nossa parte. Segunda doutrina, irmão, doutrina da revelação. Mateus capítulo 2, versículo 12 diz assim: avisando em sonho. Aqui já entra a doutrina da revelação. Deus se revela de maneira clara e suficiente para guiar o seu povo, irmãos. Deus sempre se manifestou de forma clara e evidente, suficiente para o povo segui-lo e obedecer às suas ordens ali. Amém? Vamos para a homilética agora, um pouquinho mais completa, né? Com mais informação hoje, a arte de organizar e comunicar e de pregar, de montar um esboço, né? Se nós fôssemos pegar esse texto de Mateus capítulo 2, nós íamos fazer como? Um tema. Primeiro nós temos que começar com um tema pregação. Quando o céu protege o que a terra rejeita. Um tema ótimo. Quando o céu protege o que a terra rejeita. O texto base, é claro, seria Mateus capítulo de número 2. E nós temos que começar como? Com o início. O início da nossa pregação é o quê? Com a introdução. Nem todo mundo celebrou quando Jesus chegou. Aqui já é a introdução. Alguns adoram, outros se incomodam e outros tentam destruir. Isso aconteceu. Alguns adoravam Jesus, outros se incomodavam e outros tentaram destruir. Mateus capítulo 2 mostra três reações ao nascimento de Jesus. Primeira reação ali, irmãos, primeiro ponto dessa mensagem, desse esboço: os que buscam Jesus com coração sincero. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 2 vai falar sobre quem? Os magos, irmãos. E os magos saíram da onde? De longe para buscar Jesus. E eles requer o que para buscar Jesus vindo de longe? Esforço, humildade, decisão, irmãos. Foco total ali para buscar Jesus. Quem quer Jesus de verdade, irmãos, não mede distância. Olha que palavra poderosa, irmão. Vou dizer de novo. Quem quer Jesus de verdade, ele não mede distância. Segundo ponto, irmãos, desse esboço: os que se perturbavam com a presença de Jesus. Há quem queria ter Jesus por perto, mas há quem se perturbava com a presença do Mestre, do nascimento do Messias. Herodes tinha medo de perder o quê? O seu poder. Então ele se incomodava de saber que Jesus tinha nascido. Jesus incomoda quem quer controlar tudo, irmãos. Quem quer ter o controle de tudo, você pode ter certeza que Jesus vai incomodar. O problema não é Jesus ser rei, irmão. Nunca foi o problema de Jesus ser rei. O problema é ele não ser rei da nossa vida. Ele tem que reinar sobre a minha e sua vida. Terceiro ponto: os que usam a religião sem compromisso. Existem muitas pessoas, irmãos, nos dias de hoje mesmo, que usam a religião sem compromisso nenhum. Mateus capítulo 2, versículo 4 ao 6, fala a respeito de quem? Os escribas, que conheciam as escrituras, que sabiam a palavra de Deus, mas não foram adorar Jesus. Não fizeram a sua parte ali como religiosos da época, cumpridores da lei, fariseus e escribas ali. Conhecer o texto não é o mesmo que viver ele, irmãos. Nós podemos ler a Bíblia diversas vezes, estudarmos, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Ponto 4. Deus protege quem ele gera. Vou dizer de novo. Deus protege quem ele gera. Mateus 2, do 13 ao 15, tá? Eu não estou lendo as referências para não ficar muito extenso esse vídeo. Jesus foi levado ao Egito, não por medo, irmãos, mas por propósito. Foi levado para lá para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida de Jesus. Quando Deus permite mudança, é para preservar o plano, irmãos, é para nos guardar. E Jesus precisava ser preservado naquele momento, por isso que ele foi retirado, foi levado para o Egito. Às vezes Deus vai também permitir que você vá para outros lugares, porque ele quer preservar o plano dele na sua vida. Ponto 5. A maldade humana não frustra o plano divino. Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18. Herodes tentou matar o plano de Deus, mas infelizmente ele matou vários inocentes, mas ele não tocou nos planos de Deus. Jesus era um plano vivo de Deus, mas Herodes não conseguiu tocar. Nenhuma força humana, irmãos, nenhuma força humana
cancela as promessas eternas sobre a vida minha e a sua vida. Assim foi com Jesus também. Ponto 6. Deus sempre conduz ao lugar certo. Mateus 2, 19 ao 23. Deus não apenas livra do perigo, irmãos, mas Ele direciona para um futuro na presença dEle, irmãos. Louvado é o nome de Jesus por isso. Depois da luta, Deus ainda tem destino para a minha vida e para a tua. Depois da luta, Deus já tinha direcionado para Jesus o destino. Deus tinha dado as diretrizes, porque o nosso Deus é o nosso guia. Mateus capítulo 2 nos ensina que Jesus é rei, mesmo quando o mundo tenta rejeitá-lo. E se ele é rei, a nossa resposta não deve ser medo, irmãos, mas deve ser o quê? Adoração e obediência. Amém, meus queridos? Encerramos por aqui. Hoje foi o segundo dia, capítulo 2 de Mateus, com essa temática linda, série de estudos maravilhosos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.